Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o livro de maio do Desafio de 12 livros para 2024, o Amêndoas, da autora sul-coreana Won Byung-sun. Esse livro aqui, eu li ele recentemente, é um livro super curto, super leve, mas também muito pesado ao mesmo tempo. Esse livro aqui eu vou dar para vocês alguns motivos para que a leitura seja realizada, tá? Porque em se tratando de enredo, é um livro super simples. O que a gente vai acompanhar aqui é a história do Yeon-jae. Ele é esse garotinho que ele sofre de uma doença chamada alexitimia, né? Ou a incapacidade de sentir e, aliás, de identificar e expressar sentimentos. Algumas das características dessa questão, né, dessa doença, dessa condição, é a seguinte. Eu vou colar aqui porque é um pouco difícil para eu decorar, mas vamos lá. Falta de desenvolvimento emocional durante a primeira infância, transtorno de estresse pós-traumático e amígdalas menores que o padrão durante o seu nascimento, né? Então a gente acompanha a história desse jovem, né, desse adolescente, vivendo com esta condição desde o seu nascimento, e todo o processo de adaptação e de luta diária, principalmente por parte da sua mãe, em tentar adaptar esse mundo, essa realidade, para que ele consiga viver de uma maneira mais tranquila. O fato do Yeon-jae ter essa dificuldade em sentir, em saber identificar, por exemplo, situações de perigo, situações mais delicadas, ou até como expressar isso, pega um pouco o leitor desde o início, né? É um livro que ele já tem uma carga dramática, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque a escrita da autora, ela vai lhe pegando, vai te embalando pelo sentimento, não de pena, mas de sensibilidade. O que a gente acompanha em Amêndoas é a história desse garotinho que tem uma vida super difícil, super complicada, mas que ele mesmo não tem noção dessa grande complexidade. A sua mãe, ela sempre lutou para que esse garoto tivesse tudo do bom e do melhor dentro das condições possíveis, mas ao mesmo tempo ela vem sofrendo também internamente, não por ser apenas uma mãe que possui essa dificuldade, mas também por viver como uma mãe solo, basicamente. O seu marido, a gente sabe mais ou menos por alto o que aconteceu com ele, meio que, enfim, abandonaram eles quando eles eram muito jovens, né? Quando o Yeon-jae meio que tinha nascido. Ela tem a sua mãe ainda próxima, né? Que é a avó do Yeon-jae, mas é uma avó também que tem, ao mesmo tempo que ela é super apegada ao neto, ela tem algumas questões com a própria filha. Então é um livro que também fala sobre essa questão de famílias, não diria disfuncionais, mas famílias reais mesmo, que possuem seus conflitos como qualquer família. A trama começa a se desenvolver a partir do momento em que acontece o aniversário do Yeon-jae, de 16 anos, se eu não me engano, e acontece uma certa tragédia muito surpreendente, assim, muito impactante para o leitor desavisado. A partir do momento que acontece essa tragédia, esse acidente, tudo muda. E a gente passa a acompanhar o Yeon-jae se tornando um personagem muito mais solitário do que antes. E aí vocês vão precisar ler para entender. Um mundo que não está preparado para aceitar, primeiramente, mas para tentar entender, para tentar ser empático para com pessoas que têm alguma condição específica, que possuem algum tipo de deficiência. É isso aqui que o livro mais traz, assim, nas suas entrelinhas, mas também de uma forma muito escrachada. Como eu falei, em termos de enredo, o livro ele é muito simples, né? A gente acompanha esse garoto na escola, sofrendo bullying dos alunos, sofrendo um comportamento de indiferença, um olhar de pena por parte de algumas pessoas. Então, para quem tem alguma pessoa na família ou conhece alguém muito próximo que tem alguma condição, que tem alguma limitação de saúde, alguma limitação em termos psicológicos, mentais, eu espero que isso não seja ofensivo, mas se tem alguém aí que conhece alguém dessa forma, ou se você mesmo já passou por alguma situação como essa, é um livro que vai te dar um certo incômodo, né? Ele vai te gerar uma certa sensibilidade até tristeza. O livro ele meio que vai ser ambientado num subúrbio sul-coreano, então a gente acaba acompanhando as condições meio que precarizadas dessa família. A mãe do Yeon-jae, ela, enfim, tem um sonho de ser escritora, mas ela acaba acaba percorrendo outros caminhos, né? Já que a vida não foi tão fácil. E se tornar escritora também é uma grande batalha, assim, para ela. Então eles acabam meio que abrindo um sebo na casa deles, né? Um sebo que não tem muita movimentação, é um sebo que, por mais que possuam títulos interessantes, não há movimentação muito grande por ali. É um lugar meio escondido assim, em cima tem uma padaria, então a movimentação meio que passa por ali é dessas pessoas que vão até essa padaria. Enfim, então é nesse contexto super simples que a história se desenvolve. Sobre o enredo não posso mais falar nada, mas é um livro que ele vai falar sobre bullying, sobre essas famílias reais,
sobre a solidão, sobre as batalhas do dia a dia, as batalhas invisíveis que a gente não percebe, né? E às vezes essa pessoa ela pode ser um vizinho, um amigo. Então, assim, como é importante esse olhar empático. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estudava no ensino médio, eu estudava com 3 pessoas surdas, né? E eu sabia Libras, né? Na verdade, eu sei um pouco de Libras porque eu tenho uma pessoa na família que meio que a gente foi crescendo juntos e tudo mais. Então eu acabava aprendendo com ela um pouco do alfabeto em Libras e alguns símbolos específicos. Então, quando eu chego no ensino médio, ali em 2013, tinha 3 estudantes também que possuíam essa condição, né? Eles não tinham acesso ao conteúdo da escola da forma que nós, enfim, ouvintes tínhamos. Então era muito difícil para eles, né? Então, quando eu consegui me aproximar de algumas dessas pessoas, eu via o olhar de, poxa, obrigado. Eu tinha uma certa aproximação com os pais de 2 das meninas, que eram 2 meninas e um menino, e as mães dessas meninas falavam muito assim, nossa, muito obrigado, você deveria ser intérprete, isso na época, né, claro. Quando você for mais velho, você deveria ser intérprete de Libras, porque é muito importante que haja essa inclusão, enfim, nas escolas, nas instituições, realmente. Então, esse livro, ele me tocou, assim, num ponto de um júnior mais jovenzinho, que viveu meio que isso, né, junto com uma pessoa, com pessoas próximas e também na escola. Então era muito, muito cruel, às vezes, você ver os meninos bagunçando, os professores tentando dar aula, e aquelas pessoas ali que já têm uma limitação natural, né, infelizmente tentar acompanhar da forma possível. Enfim, é um livro super sensível, um livro que vale muito a pena ser lido, assim, por todo mundo. Não é um livro que vai te fazer chorar, pelo menos para mim não foi o caso, mas é um livro muito sensível e ele vai te pegando pelo incômodo, pela situação meio que claustrofóbica, porque os capítulos são curtos, mas você quer saber mais. Então a autora meio que vai lhe empurrando, né, dentro daquela narrativa mais pesada, e aí chega no final, é um final muito, muito forte, assim. Para mim ele foi um final que eu não achei clichê. Em outro livro eu poderia achar o final desse livro clichê, mas era o final que a gente precisava, né? É o final que o leitor que estava desesperado, que se preocupava com o Young Jay, precisava ler, pelo menos eu tive essa impressão. Então, se você quer uma leitura tranquila, mas que vai te fazer abrir os olhos para algumas questões que às vezes passa, né, despercebido pela gente no dia a dia, eu recomendo demais Amêndoas. Essa autora, ela escreve muito bem, os capítulos são muito curtos, assim, tem capítulos de 1 página, meia página. Ela possui alguns outros títulos, se eu não me engano, uma duologia, enfim, eu vou atrás depois, mas eu adorei essa experiência de leitura e recomendo demais. Minha primeira autora sul-coreana, nunca tinha lido nada, né? Esse ano a gente já leu um livro chinês, então tá sendo interessante ler esses outros tipos de literaturas, né? Tentar sair um pouco dessa coisa Estados Unidos, Europa, enfim. Então fica aqui minha recomendação. Bom, e se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você tem interesse, também comenta aqui, curte, se inscreve. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde e ative as notificações para não perder nada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!